A paz do Senhor a todos. João capítulo 14. Jesus, o único caminho. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai, que habita em mim, realiza as suas obras. Crede-me quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós, da mesma forma, vivereis. E naquele dia, entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe:
Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e fazemos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo que eu vos disse. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Vós ouvistes o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu o amo, que eu amo o Pai, e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Amigos e irmãos, como nós podemos ver no título, Jesus é o único caminho. O Senhor disse no versículo 1 que nós não devemos permitir que o nosso coração fique preocupado, que nós devemos crer em Deus e crer também em Jesus. Meus amados irmãos, você tem no seu coração o Espírito Santo da verdade. Você não viu a Jesus Cristo, você não viu a Deus, mas você crê como se os tivessem visto. Você até imagina Jesus Cristo. Mas como diz a Bíblia, Deus habita na luz inacessível. Você imagina até um rosto para Jesus, mas de forma alguma você pode imaginar um rosto para Deus. Mas você crê que Deus está em seu Filho, porque Deus colocou no seu coração a vontade de seguir a Cristo e de estar com Ele nos céus. E para que você esteja com Cristo nos céus, é necessário que você creia em seu nome. Quando Jesus veio ao mundo, multidões creram em seu nome. Mas as pessoas para as quais ele veio não creram. Por isso o Senhor vai dizer que os filhos do reino rejeitaram o seu Criador. Então o Senhor diz, não se deixe se preocupar, não preocupe-se, não se preocupe, não permita que o seu coração fique de maneira nenhuma preocupado. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Portanto, eu vou para preparar-vos um lugar. Então o Senhor disse que quando for preparar um lugar, Ele voltará de novo
a fim de que, onde ele estiver, nós estejamos também. Jesus afirmou que nós saberíamos para onde ele vai, que nós saberíamos o caminho. Lembre-se que Jesus estava conversando com os seus discípulos, mas a palavra de Deus é também para você e para mim que crer no nome de seu Filho, que crer também em Deus. Então o Senhor diz: vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Naquele tempo, o discípulo Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Naquele tempo, os discípulos estavam com Jesus. Estavam vendo as obras que Jesus fazia. Estavam ouvindo ensinamentos de Jesus. Mesmo assim, eles não conheceram Jesus profundamente. Porque o homem ele é assim mesmo. O lado carnal não lhe deixa crer e confiar plenamente em Deus. Esse lado carnal que nós temos, irmãos, o nosso desejo carnal, a concupiscência, a soberba que nós temos em nosso ser, que é carnal, não nos permite crer totalmente em Deus. Isso é uma verdade. É por isso que nós devemos orar, para que Deus tire de nós o ser carnal que existe dentro de nós, para que nós possamos obedecer a Deus. Então, quando Tomé disse que não sabia para onde Jesus ia e perguntou: como nós poderemos, Senhor, conhecer o caminho, se não sabemos para onde vai? O Senhor Jesus disse a Tomé, e assim ele diz para você e para mim: filhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados irmãos, eu não posso passar desta passagem para outra, deste versículo para outro versículo, sem antes falar um pouco sobre o que muitos ouvem. Você é crente, está ouvindo essa pregação, essa palavra de Deus? Para você isso não pode fazer muito sentido porque você já conhece a palavra de Deus. Mas o que eu vou dizer pode fazer sentido para outras pessoas que ouvem pela aí que Maria é comediadora com Jesus. Meus amados irmãos, você que me ouve, que ainda não é crente, que não conhece a palavra de Deus, Maria, aquela que deu à luz o Filho de Deus, aquela virgem, ela está morta. Ela está dormindo o sono da morte. Ela também está aguardando a vinda de Jesus Cristo para ressuscitar. Assim como todas as pessoas que morreram em Cristo estão aguardando a volta dele para ressuscitar. Maria não ressuscitou, Maria não está no céu. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus. Então há pessoas cultuando uma imagem como se fosse Maria. E há pessoas que dizem que essa Maria é comediadora com Jesus Cristo. O Senhor diz em sua palavra: ninguém vai ao Pai senão por mim. É só Jesus Cristo. Não há Maria, não há João, não há Sebastião e nem mais ninguém. É só Jesus Cristo.
Coloque isso em sua mente e adore ao Deus vivo, em verdade e em espírito. O Senhor disse: se vocês tivessem me conhecido, teríeis conhecido também ao meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o viste. Ou seja, vocês agora conhecem, porque vocês creram em mim. E quando você crê em mim, diz o Senhor Jesus Cristo, você sabe que eu sou o caminho e você crê que Deus me enviou. Felipe naquele dia perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Pediu: mostra-nos o Pai. E isso é suficiente para nós. Então o Senhor Jesus disse a Felipe: há tanto tempo estou com vocês, e vocês não me conhecem? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Amados irmãos, Deus, em sua infinita bondade, enviou seu Filho para que perecesse por nós, para que nós tivéssemos direito a uma segunda chance, a uma nova vida, para que nós pudéssemos subir aos céus, reinar com Cristo por 1000 anos e depois viver na Nova Jerusalém, na Cidade Santa de Deus, eternamente. Quando Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, Deus estava em seu Filho Jesus Cristo, em espírito e em verdade. O Senhor Jesus Cristo, fazendo todas as vontades de Deus, guardando todos os seus mandamentos, não transgredindo os mandamentos, mas sendo fiel a Deus, Deus colocou no seu Filho o Espírito Santo. Deus enviou o seu Filho cheio do Espírito Santo. Mas eu quero lembrar a vocês, irmãos, que Cristo nasceu de uma mulher, de uma virgem, como todas as pessoas nascem. Ele veio a este mundo como qualquer outro homem vem a este mundo. Não foi diferente. O Senhor Jesus Cristo não tinha na terra poder nenhum. Eu digo isso, poder, irmãos. Eu digo isso não que ele fosse como quem, por exemplo, irmãos, como quem tem poderes, extrapoderes. O que eu quero dizer é que ele era homem, como você que me ouve, e como eu, homem. Porém, Jesus Cristo não pecou, não transgrediu. E por essa razão, o Espírito da verdade que vem de Deus o tornara poderoso para fazer muitas obras e resolver e fazer muitos milagres. Eis aqui a diferença de nosso Senhor Jesus Cristo para nós, homem. Porque ele obedecia a Deus, e obedecendo a Deus, ele tinha consigo o Espírito Santo de Deus, a comunhão com Deus, e por essa razão ele realizara muitos milagres, muitos feitos. Por essa razão ele curava cegos, ele expulsava os demônios, ele curava todos os enfermos. E não porque ele era Deus, mas porque ele fazia a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo da verdade estava sobre ele. Se nós fizéssemos a vontade de Deus, se nós não transgredíssemos os seus mandamentos, se nós fôssemos fiéis ao Senhor, nós poderíamos fazer estas obras e muito mais, porque Deus afirma em sua palavra.
Nós poderíamos fazer as obras de Jesus e muito mais. Eis aí o poder de Jesus Cristo que vem de Deus, o Espírito Santo da verdade. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse que o Pai habita nele. Que ele não realizava aquelas obras por sua própria autoridade, mas que o Pai habitava nele, e por essa razão ele realizava estas obras. Jesus vai dizer no versículo 11: Filipe, discípulos, você ouvinte hoje, eu aqui. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam em mim. Se vocês não creem em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Jesus falava de arrependimento. As obras que Jesus fazia, só Deus podia fazer. É por essa razão que os judeus diziam: esse homem blasfema. Como pode perdoar pecados, se somente um pode perdoar pecados, que é Deus? Mas Deus estava em seu Filho Jesus. Eles não criam em Jesus. O Senhor diz que quando você crer em Deus, que quando você crer em Jesus, que quando você faz as obras do Espírito Santo, tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele fará, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Como eu já falei outras vezes e torno a repetir, às vezes você ora e a sua oração parece não ser ouvida, né? Atendida. Sua oração é ouvida. Deus a ouve com certeza. Mas por que não é realizada? Meu amado irmão, como eu acabei de dizer, Cristo fazia as vontades de Deus, e por ele fazer as vontades de Deus e usar da verdade, o Espírito Santo da verdade estava com ele, e ele era poderoso para realizar muitas obras. Você ora a Deus, você clama a Deus, mas você não quer fazer as vontades de Deus. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos dar frutos dignos de arrependimento. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós, mas nós não cumpramos. Você sabe que Deus quer que você se afaste do que é mundano, mas você não se afasta. Nós sabemos que Deus quer que nós deixamos de falar aquilo que não nos convém, mas nós não deixamos. Nós somos ignorantes com nossos filhos, quando Deus diz que nós não devemos aspirar os nossos filhos, deixá-los chateados. Às vezes nós deixamos o ódio tomar conta de nosso coração, ao invés de o amor. O ódio fala mais alto, o rancor fala mais alto. Nosso lado ser carnal não nos permite amar as pessoas, principalmente aquelas que nos fazem mal, não é verdade? Nós sabemos que há pessoas necessitadas e que pedem, mas às vezes a gente até quer ajudar, mas a gente viu que outra pessoa já ajudou. Ah, ela não necessita mais, alguém já ajudou.
Nós devemos fazer a nossa parte para que Deus possa ouvir as nossas orações, para que Deus possa realizar as nossas orações. Nós devemos, meus amados irmãos, ser diferente das pessoas. Nós devemos dar frutos dignos de arrependimento. Nós devemos ter no nosso coração a vontade de servir a Deus e assim querer fazer a todo custo. Ainda que o nosso lado carnal diga não, mas nós devemos querer. Como pode Deus ouvir e atender a sua oração se você fala de Deus, se você vai à igreja? Mas se você não faz a vontade de Deus, se não está no teu coração o querer obedecer a Deus, como Deus pode ouvir sua oração? Como Ele pode realizar o seu desejo? Jesus Cristo fazia as vontades de Deus. Jesus Cristo tinha poder para realizar obras. E Ele disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você me ama, você é amado por meu Pai. E tudo o que você pedir em meu nome será feito. Jesus dá um exemplo dizendo: qual filho que pede um pão ao seu pai e ele lhe dá uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Se vocês guardarem os mandamentos dele, de Deus, vocês estão demonstrando que vocês amam a Deus. E se vocês amam a Deus, Deus vos ama e realizará todos os seus desejos, em nome de Jesus, que lhe foi fiel. Nós somos pecadores, nós somos transgressores, meus amados irmãos, mas nós devemos ter no nosso coração a vontade de servir a Deus com todas as nossas forças. Quando você tem essa vontade de servir a Deus, o Espírito Santo da verdade te conduz a Deus. E ele sabe que essa é a vontade de servi-lo. E quando essa é a vontade, a sua vontade, ainda que você seja pecador, porque todos nós somos pecadores, Deus faz as suas vontades. Deus realiza sim os seus desejos pela vontade que você tem de servi-lo. E como você próprio, ser carnal, não é digno disso, porque você é transgressor, você pede em nome daquele que foi fiel a Deus, Jesus Cristo. Por nosso próprio mérito, nós não poderíamos nada com Deus. Porque nós somos carnal, somos pecador, somos transgressor. E o que nós merecíamos era a morte. A Bíblia diz isso. Que se não fosse a graça de Cristo, o que nós merecíamos era a morte. Então, como nós não temos, meus amados irmãos, como se chegar a Deus por nossos próprios méritos, nós chegamos a Deus através de Jesus, porque Jesus foi fiel, Jesus foi obediente, Jesus não transgrediu os mandamentos da lei de Deus. E Jesus fez isso para provar para você e para mim que é possível, porque Jesus, quando veio à terra, meus amados irmãos, ele veio homem, carnal, viu? De carne e osso que nem a gente. Não com o lado pecaminoso, não com o lado carnal pecaminoso, mas ele veio de carne e osso como eu e você. E ele provou que pode sim ser obediente a Deus e guardar os seus mandamentos e adquirir poder de Deus através do Espírito Santo. Por isso ele diz: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Então perceba que no versículo 12 Jesus disse que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. E a gente às vezes pensa: mas eu creio em Jesus, por que eu não consigo fazer nada? É porque você apenas crê. E a sua fé não é o bastante. Como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, meus irmãos,
todos nós seremos provados, testados, assim como se prova o ouro no fogo. E nesse momento de provação é que nós saberemos quem realmente crer em Jesus Cristo. Porque aquele que crê, ele crê que Deus é poderoso para o salvar da morte, das mãos dos inimigos, que Deus é poderoso para o livrar das chamas do fogo, assim como livrou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha de fogo ardente do rei Nabucodonosor. Assim como eles foram salvos, você tem que crer que Deus o pode salvar também dessas chamas. Aliás, irmão, quando eu citei Daniel não foi lançado às chamas, mas para que nós lembrássemos de que eu estava falando. Então, você tem que crer. Será que você crê nisso? Se fosse você diante ali de Nabucodonosor, por exemplo, ou futuramente diante das perseguições do anticristo, sua fé é bastante ao ponto de você ser jogado num caldeirão quente e você ir firme, falando e crendo em Jesus, ou você o negará com medo de morrer? Aquele que crê em Jesus, crê que Ele é poderoso para salvar a sua vida da morte, do lago de fogo e enxofre. E quando você crê profundamente, você dá obras dignas de arrependimento. Mas se você apenas crer com suas palavras e não com arrependimento, você é aquela pessoa, é aquela casa feita na areia. Você é aquela pessoa que irá dizer: Senhor, eu falei de seu nome. Senhor, eu li a sua palavra, eu levei a sua palavra. E Deus dirá: apartai-vos de mim, vocês que dizem me conhecer, mas vivem como se eu nunca existisse, como se eu nunca tivesse lhes dado uma lei para cumprir. Apartai-vos de mim, vocês que falam do meu nome, mas não me seguem, não fazem as minhas vontades. Não vos conheço. Meus amados irmãos, numa pregação, um irmão falou assim: amigos, eu não vou entrar lá na Casa Branca, por exemplo, na casa do presidente, se eu disser que conheço o presidente. Se eu chegar lá e disser, eu conheço o presidente, não vão me deixar entrar lá se eu disser que conheço o presidente. Mas se o presidente disser que me conhece, é diferente. Eles vão me deixar entrar. Assim, esse exemplo ele deu para que você entenda como que é no reino dos céus. Você pode falar de Jesus, você pode professar Jesus, você pode. Mas, será que Jesus te conhece? Você não vai entrar no céu porque você disse que conhece Jesus, porque você disse que crê em Deus. Mas Deus te conhece? Para que Deus possa te conhecer, você tem que ser obediente. Você tem que amar a Deus. E como é que você ama a Deus? No versículo 15 diz assim: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Então, irmãos, quando você ama a Deus, obedece a Deus, você pede em nome de Jesus e será concedido a você aquilo que você quer. Essas são palavras de Deus. O nosso Senhor Jesus disse que rogaria ao Pai para que Ele nos desse outro advogado, a fim de que esteja para sempre conosco. Jesus Cristo estava conosco na terra, mas Jesus Cristo tinha que voltar para o seu Pai. Ali ele ia começar uma intercessão por nós. Ele seria o sacerdote e o sumo sacerdote. Assim como era no passado, que tinha um sacerdote que fazia expiação pelos pecados da humanidade,
Agora Jesus iria subir aos céus para fazer expiação pelos nossos pecados, para ter a função de sacerdote e depois de sumo sacerdote, limpando os nossos pecados, apagando os nossos pecados. Por essa razão ele disse: eu devo ir, mas vou rogar ao Pai para que ele vos mande outro advogado. E quem é esse outro advogado? É o Espírito Santo de Deus, que viria sobre você e sobre mim. Por isso o Senhor diz que nós não o vemos, porque Ele mora, Ele vive dentro de cada um de nós. O Senhor diz no versículo 17, o Espírito da verdade, esse é o Espírito, esse é o advogado que Ele rogaria ao Pai para que o Pai enviasse a nós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Meu irmão, quando se diz que o mundo não pode receber, o mundo em si não poderia receber nada, porque o mundo é morto. O mundo nada é sem as pessoas. Então, quando o Senhor se refere que o mundo não pode receber, Ele está dizendo que as pessoas mundanas, que não conhecem a Deus, não podem receber. É por isso que você deve se afastar do que é mundano. Mas o que é ser uma pessoa mundana, irmão? Irmão, olha para o teu vizinho, olha para a tua vizinha, olha para o teu amigo, olha para a tua amiga. Vê se o que eles estão fazendo é obra do Espírito Santo ou obra do mundo. E você saberá o que é ser uma pessoa mundana. O mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas que nós conhecemos, porque Ele vive dentro de nós. Meu irmão, você não sente a força do Espírito Santo nesse momento? Você não sente nesse momento o mover do Espírito Santo? Te fazendo lembrar de Jesus sem nunca o ter visto? Te fazendo menção a Deus sem nunca ter visto Deus? Você não sente no íntimo do seu coração? Você não sente lá no fundo conhecer Jesus? Você não sente aquela impressão de que você conhece Jesus, de que você conhece Deus? Você nunca viu Deus, você nunca viu Jesus, mas você sente no seu coração que você os viu, que você os conhece. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. E nem todas as pessoas têm esse dom. Nem todas as pessoas têm esse advogado, esse enviado de Deus, meu amado irmão. Você é diferente. Você é diferente. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, irmãos, e naquele momento ele sente o seu coração palpitar, como se conhecesse a Deus, como se tivesse o Espírito Santo, como se conhecesse Jesus, como se tivesse vivido no tempo de Jesus. Naquele momento o Espírito Santo está movendo aquela pessoa, está levando ela em espírito ao que é divino. Mas basta que ele feche a Bíblia, basta que ele pare de ouvir a palavra de Deus para vir o inimigo e tirar dele as palavras de Deus e colocar no mundanismo novamente. Os pensamentos já vão mudar, já vão ser diferentes as suas atitudes. Elas ouvem a palavra de Deus, elas leem a palavra de Deus. Naquele momento o Espírito Santo está movendo elas. E a vontade delas naquele momento é de servir a Deus, é de seguir Jesus, é de dar obras dignas de arrependimento, é de ir para o céu, é de falar de Deus. Mas basta que ela saia, mas basta que ela feche a Bíblia, que ela pare de ouvir a voz de Deus, aí vem o inimigo,
tira dela a semente plantada. E a partir dali, ela começa a fazer exatamente aquilo que lhe é de sua própria vontade, o que é mundanismo. Que a vontade de servir a Deus já ficou de lado, porque não persevera, porque não acredita, porque não busca de todo o coração. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas que voltaria para nós. Que dentro de pouco tempo o mundo não o veria mais, mas que nós o veríamos. Ele disse, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. O mundo estava vendo Jesus, Jesus estava com as pessoas. Tantas pessoas que criam nele estavam vendo ele, como as pessoas que não criam nele estavam vendo ele. Então ele disse, dentro de pouco tempo vós não me vereis mais, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Mas vocês que creram em mim, me verão, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Nós sabemos que Cristo existe, nós sabemos que Cristo vive, nós sabemos que Cristo está no céu. Nem todas as pessoas creem nisso. Falar é uma coisa, acreditar é outra. Crer é diferente. Crer e acreditar, saber, ter fé que é aquilo, ter fé que existe. Está no meu, no seu, está no seu coração, está no meu coração. O crer em Deus, o crer em Jesus, acreditar que Ele está vivo, que Ele está no céu, que Ele vai voltar para buscar as pessoas que nele morreram e que nele estão vivos. Meu amado, Jesus Cristo está voltando. Não há alegria maior do que essa para os crentes, para aqueles que crêem no seu nome. No seu nome. Vai ser a salvação, a redenção, a remissão. Imagine você viver feliz eternamente, nunca mais sofrer, nem chorar, nem sentir dor, nem falta alguma, nem calor do sol. Viver na presença de Deus. Viver com as pessoas que você ama, que um dia foi levado. Você pode ter a oportunidade de rever a sua vida, de fazer bem feito. Faça agora. Não deixe para amanhã, pode ser tarde, o amanhã é escuro. O amanhã está longe, o amanhã a Deus pertence, só Deus pode vir no passado, viver o presente e viajar no futuro. Ainda que você pense no passado, você não pode viver o passado. Você só pode viver o presente e com a incerteza de minutos depois, meu amado irmão. Você tem que viver a cada minuto intensamente para Deus. Aquele ditado que você já ouviu várias vezes, viva a sua vida, você só tem essa, é uma mentira. Você não só tem essa vida não. Viva essa vida para Deus, para que você possa ter direito a outra. Esqueça as pessoas mundanas, saia do mundo, não viva como elas. Se você participa das mesmas coisas que as pessoas mundanas, qual é a diferença de você para elas, meu amado irmão? Tu tem que tomar a tua cruz e seguir a Cristo. Tu tem que se sacrificar. Tu tem que se evaporar de tudo que é mundano. Ainda que isso te cause tristeza, porque Deus disse, aquilo que te causa tristeza referente ao mundo, é alegria para mim, tu viverá. Mas a tristeza do mundo, a que tu sente por causa do mundo, por essa, meu irmão, tu morrerá. Então quando você estiver se afastando do que é mundano, para servir a Deus, isso é alegria, isso se transformar em alegria, essa tristeza que tu sente no teu coração, por não ser como as pessoas, por não fazer o que seu amigo faz, por não fazer o que sua amiga faz. E um dia, a felicidade que essas pessoas estão tendo se transformará em tristeza, e a tua, que é triste hoje, se transformará em alegria. Um dia na frente, meu irmão, você vai olhar para trás e vai pensar, de que adiantou?
viver 70, 80, 90, 100 anos na Terra, para hoje ser triste, infeliz, eternamente. E já outros vão dizer: eu deixei de lado isso, aquilo, me entristeci. Fiz coisas que ninguém mais fazia por amor a Deus. Me afastei do que é mundano, das pessoas mundanas. Mas hoje eu estou feliz vivendo ao lado de pessoas que eu nem conheço, que eu nunca tinha visto, e são todos meus irmãos, e nós somos todos felizes, e você estará feliz. Feliz e eternamente. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, diz o Senhor no versículo 21. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Meu amado irmão, não deixe que ninguém coloque em sua cabeça que os mandamentos de Deus foram abolidos. Isso é doutrina de Satanás, isso é apostasia das igrejas. Isso é doutrina de Satanás, isso é doutrina de demônios, que vem querendo que você viva uma vida deliberada, fazendo o que você quiser. Tão somente você confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tão somente você vá diante das pessoas e diga: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Os demônios sabem. Os demônios sabem que você tem que crer em Jesus, crer em Deus e fazer as obras de Deus, guardar os seus mandamentos. Os demônios sabem. Mas nas igrejas os demônios dizem que você só deve crer. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e a partir daí você está salvo. Só que os próprios demônios creem em Deus. Está em Tiago 2,19. Eles creem que tremem, meus amados irmãos. Mas eles não vão para o céu. Por quê? Porque eles não fazem as obras de Deus. E da mesma forma, as doutrinas dos demônios hoje quer que você creia sim em Jesus, mas que você não faça as obras, que você não dê frutos dignos de arrependimento. É por isso que você não é ensinado a fazer isso. São doutrinas de demônio, é a apostasia das igrejas. O que pregam para você é que você agora vai viver feliz porque você creu. Você vai ser uma nova criatura porque você creu. Você vai ser feliz, cheio de saúde, cheio de paz, prosperidade, riqueza, bens. Não é assim não, amigo. Não é assim não. O Senhor diz que quem não ama Ele não obedece às palavras dele. Você está obedecendo às palavras de Deus? Procure obedecer agora. Vai em Êxodo 20, leia os mandamentos da lei de Deus e vai seguindo ali, vai olhando. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Não adore outros deuses, será que eu adoro outros deuses? Honra teu pai e tua mãe, respeita-os. Lembra-te do dia de sábado, santifica o sábado do Senhor. Tu tens 6 dias para tu fazer o que tu quiser. Deus quer que você tire um dia para Ele. E você não consegue guardar um sábado, ficar dentro de casa, orando ao Senhor, compartilhando a palavra de Deus com seus familiares? Você não consegue? Meu amado irmão, Satanás quer se parecer com Deus. Você sabe disso perfeitamente. Deus diz em sua palavra: santificai os meus sábados. Aí vem as doutrinas de demônio e diz: guardai domingos e festas. Muitas pessoas estão guardando os domingos e trabalhando no dia de sábado. Isso é doutrina de demônio. É apostasia das igrejas. É apostasia. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então Jesus Cristo falava isso enquanto ainda estava vivo. Veja bem, meus amados irmãos. Jesus diz assim: esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente em vós. Ou seja, vivo ali em carne. Para que no dia que acontecer vocês creiam. Então vejam que essas profecias foram ditas
há anos atrás. Nós não estávamos presentes, você e eu não estávamos presentes. Mas a gente imagina ter vivido aquilo. Por quê? Porque a gente crê. A gente sabe que é verdade. Eu sei que é verdade. Eu não duvido da palavra de Deus. Eu não duvido ao ponto, meu irmão, de crer que se eu fizer algo de errado eu sou castigado. É por isso que eu tento me conservar. Eu tento me santificar. Eu tento e peço ajuda a Deus todos os dias. O Senhor disse que o Espírito Santo, a quem Deus enviará, em nome de Jesus, irmão, esse nos ensinaria todas as verdades e nos faria lembrar de tudo que Ele diz. Quando você lê a palavra de Deus, irmão, é impressionante. Quantos livros de história você já leu? Você lembra alguma dessas histórias? Não. Vá contar essas histórias. Você não sabe contar. Mas quando você lê a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Espírito Santo te faz lembrar dos versículos que se faz mais necessário. Não que tenha uns maiores que os outros, mas aqueles mais necessários para que você exorte cada pessoa. Isso é impressionante. O Espírito Santo te faz lembrar das obras de Jesus Cristo, como se você tivesse vivido aquilo. Jesus disse que deixaria a paz e que Ele não nos daria a sua paz como o mundo dá. E que nós não devíamos permitir que nosso coração se preocupasse e que nós não nos deixássemos amedrontar por nada. Não se deixe amedrontar por nada deste mundo, irmãos. Nada. No que diz respeito a Deus. Deus é maior que tudo. Deus pode livrar você e eu das mãos de qualquer pessoa. Jesus disse que iria para o céu, voltaria para o Pai, mas que retornaria para nós. E que se nós amarmos Ele, nós deveremos ficar alegre, porque Ele vai para o Pai, e o Pai é maior do que Ele. Então nós devemos ficar alegre porque Jesus Cristo voltou ao céu. Se Ele não tivesse voltado ao céu, como que Deus poderia enviar o Espírito Santo? Então era necessário. Por isso Ele dizia para os seus discípulos: vocês devem ficar alegres porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Porque se eu não for, Ele não pode lhes mandar o Espírito Santo, aquele que lhes conduzirá aos céus. Então Ele disse que não iria conversar por muito tempo, pois o príncipe deste mundo estava chegando e ele não tem direito e nada pode sobre mim. O príncipe deste mundo está chegando. Amados irmãos, você já parou para pensar quantas pessoas neste mundo servem o príncipe deste mundo? Quantas pessoas faz as vontades dos demônios? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seus irmãos pode estar nas mãos de Satanás fazendo as obras do mundo? Um dia você vai estar no céu, diante de Deus. Um dia você vai estar feliz. E você poderá ver, saber que seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus irmãos não estão ali. Você poderá saber que eles estão sofrendo, chorando,
no lago de fogo e enxofre, nas trevas. E você irá se arrepender por não ter levado aos seus irmãos, aos seus familiares, a palavra de Deus, a salvação, Jesus Cristo. Você pode se arrepender. Então faça isso hoje. Faça isso hoje. Eduque seu filho segundo a vontade de Deus. Eduque sua filha segundo a vontade de Deus. Há um ditado que diz, irmãos, que muitos falam assim: aquele que não ouve conselhos ouve pancada. O mundo é quem ensina. É mentira. É mentira. É mentira. A pancada deve vir do pai. O Senhor diz: aquele que não ama o filho, aquele que não usa a varinha, não ama o filho. A pancada deve vir de você. A salvação deve partir de você. E não existe essa de que o mundo ensina, não. O mundo ensina o caminho do inferno. O mundo ensina o caminho do inferno. Se a tua vontade é de ver teu pai, teu irmão, tua mãe, teu filho, tua filha no céu, quem tem que ensinar é você os caminhos de Deus. Você que sabe, você que está ouvindo essa palavra. Não é o mundo, não. Eu já ouvi pessoas falarem: eu não aguento mais meu filho, eu não aguento mais meu irmão, eu não aguento mais fulano, eu não aguento mais ciclano, só fazem coisa errada, não quero. Meu amigo, e vão fazer. E vão fazer, porque se Deus não estiver com eles, eles estão na mão de Satanás e vão fazer. E vão se perder, o que é mais triste. Busque nosso Deus, nosso Criador, hoje, não deixe para o amanhã. Você já sentou com seus familiares e já leu a Bíblia para eles? Você já ensinou o caminho dos céus a seus filhos? Seus filhos conhecem Deus? Seus filhos sabem quem é Jesus? Seus filhos sabem o que fazer para encontrar a salvação? Já ouviram falar do Espírito Santo? Seu filho sabe que um dia Cristo morreu e Deus o ressuscitou? Ele sabe que ele carregou uma cruz? Ele sabe que ele foi pregado, que usou uma coroa de espinhos, que foi maltratado, judiado, cuspido, esbofeteado? Eles sabem disso ou só ouviram falar de Jesus? Eles sabem o que é pecado? Seus filhos sabem o que é se arrepender de um pecado? Seus filhos sabem o que é ser batizado? Qual o motivo do batismo? Ele sabe que o batismo que ele recebeu quando criança é um batismo pagão? Seus filhos sabem disso? Eles não conhecem a Deus, meu amigo. Eles não conhecem Jesus Cristo, meu amigo. Eles são os virgens, as virgens imprudentes, nécias, loucas, e não estão com as suas chamas acesas. Aliás, nunca acenderam as suas chamas, a sua luz. Uma vez apagada, apagada para sempre. Você não está ajudando sua família a ascender aos céus. Você não está ajudando seus filhos a acender a luz que vem de Deus. Não te comove saber, conhecer os caminhos de Deus? E não te comove não ensinar aos seus filhos? Aos seus familiares? Eu não sei como será na vinda de Cristo, se nós poderemos ver o que estão ficando. Nós vamos ver destruição, mas não sei se você vai poder ver. Você vai imaginar sua família, com certeza. Mas imagine você subindo para ir ao encontro de nosso Senhor nos ares e ver seus familiares ficando, porque você não levou a eles a palavra de Deus?
deem frutos dignos de arrependimento. Orem ao Senhor Deus todos os dias. Busquem todos os dias nosso Deus em oração, pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo que Deus lhes conduza à vida eterna em nome de Jesus Cristo. Sente seu filho, sente sua filha. Sente seus irmãos, fale de Deus, fale da palavra de Deus. Diga o que é o batismo, diga o que é o arrependimento, diga o que é seguir Jesus Cristo. Diga quem é Deus, aquele Deus que curou, que deu vista aos cegos. Meus amados irmãos, as pessoas que não conhecem Deus necessitam de você, de nós. Um dia eu conversava com alguém e eu disse: tu tem fé de um dia ver a tua mãe que já morreu? E essa pessoa me disse: não tenho fé. Por que ela não tem fé? Porque ela não conhece a palavra de Deus. Porque se ela conhecesse, ela saberia que um dia ela ia se encontrar com a mãe dela, que ela ia rever, poder abraçar. O Senhor diz no versículo 31: ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Meus amados irmãos, quando você confessa Cristo como Senhor e Salvador, quando você fala de Jesus Cristo, você está falando do amor de Cristo para com Deus e de Deus para com Cristo. E é por isso que ele diz: é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. E como que o mundo vai saber que Jesus amava o Pai se não for por sua boca? Jesus falou ao povo daquele tempo. Agora, se ficasse só naquele tempo, as pessoas de hoje saberiam disso? Não. E nem todas as pessoas gostam de ler. E nem leem. E como saberão? Saberão, meu amado irmão, através de você e através de mim, por nosso testemunho, a verdade. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se vós me amais, obedecereis às minhas palavras. Eu vou para o Pai, para que o Pai envie o Paráclito, o Espírito Santo, para que creiam e ande na verdade. E onde eu estiver, estarei também vocês comigo. Eu não vim abolir a lei nem os profetas. Eu vim cumprir. Eu vim dar exemplo, para que vocês deem frutos dignos de arrependimento. Deus, o Senhor, criou o céu, a terra, o mar e todas as coisas. O mundo veio a existir por sua mão. Vocês têm 6 dias para trabalhar, para fazer todas as suas obras. Mas eu quero um dia, o 7º. Tirai-o para mim. Obedecei-me, para que vocês possam viver eternamente, para que vocês saibam que eu sou Deus. Meus amados irmãos, que a graça de nosso Deus, Jesus Cristo, esteja hoje e sempre conosco. Eu quero agradecer as pessoas que assistem a esses vídeos. Eu sei de algumas pessoas, não sei de outras. Mas quem quer que assista, que ouça essas palavras, eu quero que você saiba, meu irmão e minha irmã, que é nesses momentos que Deus fala ao teu coração. É através das palavras da Bíblia. Não é através de minhas palavras, não, mas através das palavras da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Senhor.
O Verbo é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas Deus veio reconciliar-se com nós através de seu Filho. Então essa palavra, meu irmão e minha irmã, é para você. Eu te agradeço por você estar ouvindo, por você estar neste momento ouvindo essas palavras. E isso não é à toa não, é o mover do Espírito Santo te tocando. Você poderia estar vendo outras coisas, outros vídeos, mas você está aí prestando atenção na palavra de Deus, acompanhando a palavra de Deus. Do fundo do meu coração eu desejo que o Espírito Santo de Deus dê a você paz, entendimento, sabedoria, discernimento, compreensão do que é divino. Que não só você entre no reino dos céus, mas que você conduza toda a sua família no reino dos céus, para o reino dos céus, ao reino dos céus. Que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso te dê ensinamento para que você saiba por onde começar a introduzir os seus familiares nos caminhos de Jesus. Amado irmão e amada irmã, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que o Deus Todo-Poderoso nos conduza à vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.